Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Bendito seja Deus, Um bom dia para todos. Uma alegria que estou aqui no meio de vós. Se quiser, o Padre Reis me convidou. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer-vos a vossa solidariedade, agradecer-vos as vossas orações. Penso que é muito belo quando nós nos damos conta que as pessoas estão connosco, mas sobretudo nos momentos mais difíceis. Quero testemunhar-vos também que, apesar destas situações assim muito estranhas, eu nunca perdi a paz, nunca perdi a alegria. Também quero testemunhar que não tenho nada contra ninguém, coisa nenhuma. É assim, os pecados da humanidade, é assim que nós estamos sujeitos a estas insuficiências da vida humana e dos desvios da humanidade. Vamos celebrar a festa do Espírito Santo. É muito bonito. O chegar ao cimo da montanha. Estamos no cimo da montanha, estamos no que usamos os mais escuros da vida cristã e nós vamos pedir perdão ao Senhor uns aos outros por os obstáculos, sobretudo, que criamos à ação do Espírito Santo em nós, na vida da Igreja. Deus, pela ação do Espírito Santo, quer realizar em nós a fraternidade universal, esta comunhão total entre ele e a humanidade e a humanidade uns com os outros. E constantemente pecamos contra essa realidade. Por isso vamos pedir perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e orações, por minha culpa, minha verdadeira culpa, e peço a Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis a minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Glória a Deus nas alturas.
descem de todos os povos e nações, derramai sobre a face da terra os dons do Espírito Santo. E renovai hoje na comunidade dos fiéis os prodígios que o vosso amor operou nas imagens da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebravam a aliança feita com Deus no Sinai. Essa festa era o Pentecostes, que reunia em Jerusalém os chefes do povo. Foi exatamente um desses dias que Jesus enviou o Espírito Santo, originando um novo Pentecostes. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Ao chegar o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fez-se ouvir então subitamente lá do céu um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que se as pedissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, provenientes de todas as nações do universo. Quando se fez ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou desorientada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Abismados e cheios de assombro diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que nos ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e dos lados da Líbia vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos estes homens proclamar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, o vosso Espírito.
da segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 13. Havia em Corinto, na Grécia Antiga, uma grande comunidade cristã. A dada altura foi sacudida por individualismo, por fações e grupos que se guerreavam, a pretexto de amizades com um ou outro apóstolo. São Paulo escreveu-lhes esta carta. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, ninguém é capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversos dons espirituais, mas é o mesmo Espírito. Há diversos serviços, mas é o mesmo Senhor. E há diversas operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um, porém, recebe o dom de manifestar o Espírito em ordem ao bem comum. Pois assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, foi num só Espírito que todos nós fomos batizados, para constituirmos um só corpo. Judeus, gregos, escravos ou homens livres, e a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estavam as portas fechadas por medo dos judeus, no lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus veio colocar-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Então Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os pecados ficarão perdoados àqueles a quem os perdoardes, e ficarão retidos àqueles a quem os retiverdes. Palavra da salvação. Pois, meus irmãos, ao falarmos sobre o Espírito Santo, nós temos dificuldades, mas eu vou procurar, assim, imagens práticas, fazer uma catequese que nos ajude a compreender o que é o Espírito Santo na Igreja. A imagem que nos pode ajudar, se calhar, com mais eficácia,
é ir buscar aquela realidade, aquela catequese antiga da Torre de Babel, logo no princípio da Bíblia, em que o autor sagrado põe ali o início da desunião, o início da divisão dos povos. Põe ali exatamente como fruto da estultícia da humanidade o quererem unir-se para conquistar a Deus, conquistar o céu, depois acabaram por entrar numa desunião total. A imagem que nos traz, ou que nos traz as catequeses do Espírito Santo, é exatamente o contrário. Não são os homens já agora que procuram a união da humanidade, mas a Deus, pela ação do seu Espírito, que quer conduzir a humanidade para a união total. A ação do Espírito Santo é exatamente realizar a comunhão da humanidade. São Paulo há de ir buscar aquelas imagens muito simples que nós compreendemos e muito mais no tempo dele, porque no nosso tempo aquelas imagens já caducaram um bocado. Nos dizia agora, nós já estamos movidos pela ação do Espírito Santo, já não há judeus nem gregos, já não há homens nem mulheres, já não há escravos nem livres, mas todos somos um em Cristo Jesus. É esta união, é esta fraternidade, é esta comunhão da humanidade que Deus quer realizar pela ação do seu Espírito. Nós podíamos ir buscar outras imagens, e sobretudo para que estes vizinhos aqui à frente compreendessem, nós podíamos ir buscar, por exemplo, uma construção, a construção de uma casa. A ver se nós conseguimos aqui arranjar imagens para compreendermos. Suponhamos que íamos fazer uma construção. Quem é que será o dono da construção? Não, já estamos a fazer. Quem será o dono da construção? O dono da construção. Então quem é o dono de todas as coisas? É Deus, exatamente. Deus é o dono da construção. E qual é, depois, o técnico da construção? Então, podemos dizer assim, o empreiteiro. Quem é? É Jesus, exatamente. O empreiteiro é Jesus. E quem são os tijolos? Somos nós somos os tijolos para a construção. Mas ouçam lá, numa construção só os tijolos, o que é que acontece? E então, o que é preciso? E quem é o cimento? Quem é o cimento? Mas quem é a massa? Quem é? É o Espírito Santo, a massa é o Espírito Santo, que une os tijolos todos, une a construção toda, não é? O cimento é que une a construção toda, e nós queremos que a construção esteja segura, não é? Mas é isso. Nós somos os tijolos, e só por nós mesmos acabamos por desmoronar e não se aproveitava nada. Vinha um vendaval, vinha uma chuvada, vinha encontrar alguma coisa e lá se acaba. Assim, pela ação do Espírito Santo, a casa permanece exatamente em pé. E essa casa nós chamamos hoje o quê? Chamamos da igreja. Nós somos, até como se canta no princípio, nós somos os tijolos, nós chamamos de outra coisa, chamamos de pedras, né? As pedras vivas. É que antigamente as casas eram feitas de pedra, ainda hoje algumas são. Mas agora, em lugar da pedra, usamos os tijolos. Portanto, esta comparação pode nos ajudar a compreender o que é a ação do Espírito Santo na Igreja. Portanto, esta comparação, se nós a fixamos, o patrão é quem? É Deus. O construtor é quem? É Jesus. As pedras quem são? E o cimento? É o Espírito Santo, que nos une a todos, não é? Nos une a todos. E assim, esta
grande igreja que somos nós, este grande edifício que é a igreja de todos, os cristãos todos aqueles que creem no Senhor Jesus e que estão espalhados por todas as nações e povos, formamos exatamente este edifício enorme que Deus, pela ação do seu Espírito, quer fazer com um só. Quer fazer um só. É assim que o Espírito Santo atua na vida da igreja. Claro, podíamos ir buscar outras imagens também, outras comparações, para nos ajudar a compreender que é o próprio Jesus, de alguma maneira, fala numa árvore. Numa árvore para dar frutos, dar folhas, o que é preciso? Água e oxigênio, isso, e depois forma uma coisa dentro da árvore, o que é? Dentro da água, não é fruto. O fruto fica fora da árvore. É a seiva, não é? A árvore tem uma seiva, não é? E a seiva vai alimentar o quê? As folhas, os frutos, não é? Olha lá, uma árvore que não tenha seiva, o que é que acontece? Morre. E se um ramo da árvore não recebe seiva, o que é que acontece? Morre. É assim, a seiva é a vida da árvore. Assim, o Espírito Santo é a vida da igreja. É exatamente, está a ver? O Espírito Santo é a vida da igreja. Se alguém não está ligado ao Espírito Santo, o que é que acontece? Morre. É como que um ramo morto na vida da igreja. É como que uma pedra sem importância nenhuma. Pois é assim que nós, ou melhor, é assim que Deus quer que todos nós formemos como que uma só árvore e depois dar frutos admiráveis. Dar frutos que conduzam à vida eterna a todos nós. Frutos que nos tornem agradáveis a Deus. Agora é só uma outra coisa para lembrar muito bem. O Espírito Santo é aquela seiva que vai alimentar a todos nós. Vamos falar, vamos falar com uma coisa das coisas mais importantes. As pessoas de vez em quando não guerreiam uns com os outros. Vocês não guerreiam uns com os outros de vez em quando. E eu também se pode mudar, ou se pode mudar? Para quê? Para bem. Pode-se mudar para a paz, não é assim? Pode ou não pode? Aí está. Pode-se mudar para bem. Outras coisas. Vocês não viram lá na televisão, na rádio, essas coisas, que há muita fome no mundo, que há pessoas que morrem à fome. Isso pode mudar ou não se pode mudar? Mudar. Nós vamos todos lutar para que todos tenham um pão cada dia. Por exemplo, sabemos aquilo que nós podemos lutar e podemos lutar por essas coisas que são belas, boas, grandes, para nós e para os outros. Depois o Espírito Santo de Deus ajuda-nos a compreender essas coisas e ajuda-nos a distinguir entre umas e outras. Claro, outros dons do Espírito Santo. Por exemplo, a riqueza não passa pelo Espírito Santo. Por exemplo, o dom do conselho, que é muito importante. Nós sermos capazes de assumir o ir ao encontro do outro, aconselhando e deixando que nos aconselhe. Ajudando os outros e deixando que os outros nos ajudem a nós. Isto faz parte do ritmo, da verdade da vida. Ou então o dom da piedade, aquele dom que nos aproxima de Deus. E o Deus, aquele dom que grita, como diz São Paulo aqui na leitura, que com gemidos intercede por nós e nos conduz para Deus. E é o dom da piedade, este desejo de estar com Deus, este desejo, e que é um bem tão grande que existe às vezes na nossa vida, que existe sempre se nós estamos despertos para isso. E isto é um mistério muito grande. Como é que há pessoas que procuram sempre a Deus, como há outros que nunca o procuram. É um mistério. Mas, no entanto, nós sabemos que Deus quer todos dar este dom da piedade, o dom da procura de Deus. E é um dos bens imensamente grandes, é um dos dons imensamente belos que Deus nos concede. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Esta sede de Deus é o dom da piedade. E podíamos ir muito mais longe na exploração desta catequese do Espírito Santo, mas penso que já é suficiente. Eu pedia-vos hoje para que todos
animados à vida, nós sermos capazes de aceitar com alegria aquilo que não podemos mudar e para sermos capazes de lutar, mas deliberadamente e sempre naquilo que podemos mudar para melhor, para nós e para os outros. E depois o dom da fortaleza, para que nós nos apresentemos sempre com esta fortaleza de espírito. A pessoa de fé, se deixa possuir os dons de Deus, é a pessoa mais forte do mundo. Não há nada que eu possa pegar, nem a morte. Pois, meus irmãos, do cimo desta montanha que nos conduziu o mistério da Páscoa, nós vamos contemplar com alegria este mundo que Deus quer construir connosco. E agora só, para terminarmos, uma coisa. Quando fomos batizados, nós tornámos-nos filhos de Deus. E tornámos-nos filhos de Deus pela ação do Espírito Santo. E, portanto, nós, hoje, pela ação do Espírito Santo, devemos viver como filhos de Deus. Se vivemos como filhos de Deus, se todos somos filhos de Deus, portanto, nós somos irmãos uns dos outros. E, portanto, devemos viver como irmãos. E aqui está como é que o Espírito Santo de Deus quer que nós vivamos assim muito concretamente. Temos que olhar para os outros como irmãos. Assim, para a ação do Espírito Santo, Deus realiza esta obra universal. E é por isso que São Paulo diz: agora já não há homem nem mulher, já não há escravo nem livre, já não há judeu nem grego, já não há francês ou português ou espanhol, nós todos somos filhos do mesmo Pai